Olá família, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Gesiel Lira e nós estamos no 20º dia do nosso estudo bíblico, Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. Nós chegamos então na metade do nosso estudo bíblico e o tema de hoje é restaurando a comunhão. Mas antes de iniciarmos este estudo, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por todos esses vídeos que você tem compartilhado com outras pessoas. Eu tenho recebido inúmeros testemunhos, estou muito feliz por isso, que tem dado resultado cada vídeo que a gente tem postado aqui. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. 2 Coríntios 5,18 diz: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Escute, sempre vale a pena restaurar relacionamentos. É só você pensar um pouco. Imagine se na sua adolescência, no seu primeiro erro, imagine se a sua mãe tivesse desistido de você. Onde você estaria agora? Pense um pouco. Pois é, mas você não é o seu erro. Eu não sou o meu erro. Se fosse assim, cada casamento, na primeira briga, imagina se em cada casamento, na primeira briga, optasse pelo divórcio. Não existiria família, nenhum casamento duraria. E isso é contra o propósito de Deus para a nossa vida. Viver o propósito de Deus consiste em aprender a amar. E isso exige um esforço, é uma escolha. Então Deus, Ele quer que nós valorizemos os nossos relacionamentos e venhamos fazer um esforço para manter estes relacionamentos. A questão é que muitas pessoas se aproximam de outras somente com interesse. Eles amam as coisas e usam as pessoas. Isso está invertido. Pessoas não são descartáveis. Você não é uma obra do acaso, não. Você é uma obra-prima de Deus e tem um valor imenso para a sociedade. Se na primeira dificuldade, num relacionamento, você descartar, você menosprezar a pessoa, então você está sendo frágil, egoísta, você está sendo mesquinho. Porque você só está pensando em si mesmo, está pensando no que é melhor para você. Aliás, o que você acha que é melhor para você. Entenda que cada pessoa tem uma perspectiva diferente da vida. Então a Bíblia nos diz que Deus nos deu o ministério da restauração de relacionamentos. Isso é maturidade espiritual. Quando nós entendemos que a família de Deus precisa viver em amor e nós vamos nos esforçar para manter isso. Então, se a grande marca da família espiritual é o amor entre seus membros, perder a comunhão é um péssimo exemplo para aqueles que não pertencem à família espiritual. Quando você estuda a palavra de Deus, você vê que a igreja de Corinto estava passando por isso ao ponto de os seus próprios membros colocarem na justiça os seus próprios irmãos. E então olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 6 e versículo 5. Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com sabedoria, para resolver uma questão entre irmãos? Olha como ele diz, que vergonha! Somos membros da família de Cristo, então para você ter a bênção completa na sua vida, você precisa ser um pacificador, uma pessoa que vai agir como restaurador de relacionamentos. Jesus ensina isso em Mateus, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Isso, é claro, não significa que não vai ter conflitos, problemas. Todos nós temos conflitos na nossa vida pessoal, no nosso casamento, na família espiritual.
Você, inclusive, não precisa fugir do conflito. Não, precisa resolver esse conflito. Mas como resolver? Aí é que está o segredo. E a maturidade a maturidade espiritual, ela vai se revelar na sua vida nesses momentos. Então, todo mundo quer paz, todo mundo ama a paz, todo mundo quer estar em paz. Mas são poucos que promovem a paz. Por isso que Jesus está dizendo, bem-aventurado, felizes são aqueles que promovem a paz. Escute, você não é obrigado a ser humilhado, você não precisa passar por humilhação de ninguém. Você não precisa ser capacho de ninguém, mas precisa ter sabedoria para sempre manter a comunhão. Então, neste estudo bíblico, nós vamos aprender 7 passos para a restauração da comunhão. Preste bastante atenção. Primeiro, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Exatamente. Simples assim. Todos os seus relacionamentos seriam muito mais tranquilos se você conversasse com Deus sobre eles. Deus não fica chateado se você desabafar o seu problema com outra pessoa para ele. Não, converse com ele. É claro que a gente tem vontade de dizer um monte de coisa, às vezes até agir com violência, porque é o nosso lado humano, a nossa carne. Mas a partir do momento que você observa esse princípio, esse passo, você vai falar com Deus. Aí você conta tudo para ele. Você vai desabafando o que você pensa em relação a outra pessoa. Por quê? Muitas vezes você está com raiva porque a pessoa não está te satisfazendo em algo que você quer muito. Agora, você tem que entender que só Jesus pode satisfazer tudo para você. Então a primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo é fale, converse com ele. Você vai perceber que toda raiva, todo peso sairá de você quando você falar com Jesus. Segundo passo, tome sempre a iniciativa. Olha, aqui é difícil. O orgulho atrapalha muitas vezes e faz com que as pessoas pensem, eu estou certo, ele que precisa vir até mim, eu não vou tomar iniciativa nenhuma. Você não pode pensar assim. Não importa se você ofendeu ou se você foi ofendido. Não tem a ver com a ofensa. Deus espera, de verdade, que você dê o primeiro passo. Então, não adianta, muitos querem cantar na igreja, pregar, orar, dançar, servir em qualquer área, numa celebração, mas o problema é que está brigado com o irmão, com a irmã, com o seu líder, com o seu pastor. Então este culto acaba sendo superficial. Acredito que é a mesma coisa que nada para Deus, porque você está apresentando a Ele de qualquer maneira. Não é real. É por isso que Jesus disse em Mateus 5, 23 e 24: se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta, de repente lembrar-se que tem um problema, um ressentimento contra um amigo, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure um amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Quer um conselho? Para de viver agoniado. Você precisa viver em paz. E para viver em paz só depende de você. Tem gente que diz assim, amanhã eu resolvo. Aí passa o dia de amanhã e nada. Aí ele diz, semana que vem eu resolvo, eu vou conversar com essa pessoa e vou resolver. E nada. A semana passa e nada. Vive com esse peso nas costas e aí acaba interferindo na sua vida pessoal, na sua vida profissional, não consegue ser produtivo. Bom, você quem sabe, eu aprendi a viver em paz quando aprendi a me reconciliar. Já precisei pedir perdão para algumas pessoas que me machucaram. Jesus é amor e Ele quer que você viva em amor. Então, em amor,
procure a pessoa. E aí quando você e ela estiverem tranquilos, vai lá e se reconcilie, mas tome a iniciativa. Terceiro ponto, demonstre compaixão pelo sentimento dos outros. Olha como é importante isso aqui. Use mais os seus ouvidos do que a boca. Quando você ouve a pessoa que está machucada, que está com intriga com você, você está demonstrando uma preocupação com o sentimento dela. Então não tem a ver com o erro dela, mas o porquê que ela errou. Existe um motivo por que ela errou. E aí quando você se importa com isso, você vai começar a entender melhor ela, porque muitos sofrem dor, desprezo na família, sofrem com complexo de inferioridade. E muitas vezes o ataque é uma fuga, é uma tentativa de se proteger. Então quando você ouve essa pessoa, você desmonta totalmente a fortaleza dela. Por quê? Porque ela vai se sentir valorizada. Ela vai pensar, poxa, alguém está me ouvindo. Então, quando nós vamos observar lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 4, diz assim que ninguém procure seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, quando você ouve, você vai dar importância ao que aquela pessoa está fazendo. Outra coisa que você pode fazer é concorde com a pessoa, mesmo que você não tenha a mesma opinião com ela. Deixa ela falar. Não tenha pressa para resolver o problema. Não, calma. Apenas ouça ela, valorize o que ela está dizendo. A expressão das palavras dela está refletindo o seu sentimento. Então, primeiro exerça a compaixão, depois com calma. Aí você vai pensar no problema. Então, sempre precisa demonstrar compaixão pelos sentimentos dos outros. Quarto, confesse sua parte no conflito. Isso mesmo. Não fique na defensiva. Se humilhe, fale também dos seus erros. Jesus nos ensinou, tire esse pau, essa madeira que está nos seus olhos para depois tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Nessa parte, eu sei que é um pouco delicada, mas se você acha que está totalmente certo, então é importante procurar a opinião de uma terceira pessoa que possa dizer onde você está errando. É sempre bom quando a gente pede a opinião de alguém que está observando de fora o problema que aconteceu. Todos nós temos que melhorar em algo. Só que às vezes nós não percebemos os nossos erros. A correria do dia, a ansiedade, acabamos errando, não percebemos. Então, quem nos observa de fora percebe coisa que nós não percebemos. E aí, a partir desse momento, depois de um feedback dessa pessoa, então, você procure lá o seu desafeto, converse com essa pessoa e aí confesse o seu erro. Ao fazer isso, a pessoa ela se desarma totalmente e você consegue então neutralizar a raiva que ela está. Muitos chegam para a pessoa e às vezes quer ficar discutindo. Não, confesse o seu erro. Também não fica arrumando desculpas para justificar, isso não é bom. Não é o momento, não é a hora de justificar, de falar nada. Não fica arrumando desculpa, não transfira a culpa para a pessoa, para outra pessoa também. Assume o seu problema, assuma e peça perdão. Precisa acabar para poder acontecer a reconciliação. Então chega, confesse, peça perdão e viva em paz. Amém? O quinto, invista contra o problema, não contra a pessoa. Para se resolver um problema, a maneira de falar é tão importante quanto o que você vai falar. Tem pessoas que até falam com calma,
fala de uma maneira amorosa, tranquila, demonstrando ali até amor, mas não sabe falar de maneira correta, ou seja, fala de maneira mansa, mas fala palavras erradas e acaba então apontando o erro da pessoa. Atacar não vai resolver, ou seja, isso é uma atitude falsa. Ela está vivendo uma ilusão, isso não é reconciliação. A pessoa precisa ser verdadeira, ela precisa querer falar o seu erro, demonstrar realmente que ela está errada, não querer passar por certo para ficar bem na foto. Ela vai lá toda mansa, pede perdão para ficar... Ela não quer reconciliação. Essa pessoa, na verdade, ela quer se livrar do problema, quer resolver e, se possível, nem se relacionar mais com essa pessoa. Isso não é reconciliação. Então, esqueça isso. Se você fez isso em algum momento da sua vida, com certeza você tem algumas pendências para resolver na sua vida. A reconciliação, ela precisa ser um ato verdadeiro, de coração sincero, não por aparência. Lembre-se, Deus olha para a intenção do seu coração. Amém? Sexto ponto, diz aqui: coopere tanto quanto possível. Tem que se esforçar. Há necessidade do esforço. Não é fácil recuar quando nós estamos feridos, cheios de razão, mas tem que ter um esforço. Muitas vezes o outro lado já está totalmente aberto para resolver o problema, mas você fica relutando, revivendo o problema, regurgitando tudo aquilo. A pessoa está ali aberta e você fica muitas vezes novamente falando do problema. Não, precisa se esforçar. Há necessidade. Então, Paulo, ele disse para os romanos: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Não é fácil. A paz tem um preço e às vezes ela custa o seu orgulho, ela custa o meu egoísmo. Todos nós temos um preço a pagar e temos que pagar este preço para viver em paz. É melhor você ter paz do que razão. Presta atenção nisso, é melhor ter paz do que razão. Adapte-se aos outros, faça o melhor, se esforce para chegar a um acordo. Nós vamos então para o sétimo ponto. Enfatize a reconciliação, não a solução. Deixa eu te dizer uma coisa. A solução do problema, a solução está relacionada ao problema e a reconciliação está relacionada ao relacionamento. Quando nós, então, focamos na reconciliação, o problema perde a importância e às vezes até torna-se irrelevante. É isso mesmo. Às vezes você vai perceber que o problema é bobeira, então você acaba percebendo isso, que o problema em si mesmo ele não existe, é mais orgulho, existe até o problema, né? É o orgulho, é o fato de querer estar certo sempre. Então procure enfatizar a reconciliação. O foco é a reconciliação, não a solução do problema. Então nós podemos e devemos andar juntos, mesmo sem concordar com tudo. Você não precisa concordar com tudo que eu sou, eu não preciso concordar com tudo com você, mas nós podemos andar juntos. Isso que é o bonito da vida. Quando você respeita, valoriza a opinião do outro, mesmo sem concordar com o pensamento dela. Eu quero encerrar este estudo bíblico, mas antes eu vou orar por você agora. Mas eu quero que você reflita. Com quem você precisa conversar? Qual relacionamento você precisa restaurar? Pense, fale com Deus agora, inicie o processo, ligue para essa pessoa, mande uma mensagem, sei lá, curte lá um post, demonstre afeto, reaproxime-se, dê um sinal. Não é fácil. Mas nós aprendemos nesse estudo que ser filho de Deus é ser um pacificador. Vai lá, resolve o seu problema e viva em paz, em nome de Jesus. Eu quero orar por você.
Papai, neste momento eu oro por todos que estão acompanhando este conteúdo. Pessoas que em algum momento teve um problema, uma discórdia, uma opinião diferente, alguém que falou mal dessa pessoa, ou ele falou mal para outro no momento que estava com raiva, não se controlou e perdeu uma amizade, perdeu até um familiar por conta de um orgulho, de um egoísmo, de querer estar certo. Pai, o Senhor não se agrada da discórdia, não se agrada da raiva, do ódio. O Senhor é aquele que ama os seus filhos e ama aqueles que são pacificadores, porque o Senhor nos fez para andarmos em união e para vivermos o propósito na nossa vida, aquilo que o Senhor desenhou para nós. Nós precisamos viver em união. Então eu te peço, Senhor, agora ajude o seu filho a tomar uma iniciativa de reconciliar-se com o seu irmão, com a sua irmã. E eu te peço, Senhor, perdoe os seus pecados, traga comunhão, traga paz e alegria para este relacionamento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.